Bem-vindo ao Treinador de Bancada, o seu programa de análise semanal sobre o futebol nacional. Connosco hoje temos João Vasco e André Amante, os nossos comentadores habituais. André, o que achou do clássico de domingo que opôs Porto e Benfica? Bem, eu devo confessar que não vi o jogo na íntegra, mas aquilo que consegui ver, deu para ver que houve bastantes falhas por parte da equipa de arbitragem, o que é de lamentar, mas viu-se um Benfica bastante diferente de uma parte para a outra. Na primeira parte ainda houve alguma coesão, na segunda parte, mesmo a jogar contra 10, não correu tão bem, houve ali algum... não tiveram tão equipa como no resto do campeonato. Nota-se algum cansaço, o que é natural, também estamos a acabar a época, mas também o Porto soube responder bem ao facto de estar com um jogador a menos e conseguiu até marcar depois 2 golos, e o último, o de Belushi, bastante bom. João Vasco, a sua opinião? Eu acho que o Porto mereceu inteiramente a vitória, acho que foi claro vencedor. Até, digamos que essa supremacia do Porto foi mais evidenciada até quando a equipa estava a jogar com menos uma unidade. Foi uma equipa mais coesa e isso notou-se. A tática do Porto também favorece muito isso, porque o Porto, desde que Joaldo mudou a estrutura da equipa, com a entrada de Guarim, por exemplo, Valéry que não jogou, mas quando assumiu claramente que o campeonato estava perdido e resolveu inovar, essa tática do Porto apenas com 2 avançados e com 4 médios que se desdobram algumas vezes para as alas, acho que o Porto ficou muito favorecido com isso e viu-se no Clássico, porque o Porto, ao perder uma unidade no meio campo, bastou tirar Raul Meireles, ficou à mesma com os 2 jogadores na frente a pressionar, e o Hulk às vezes aqui nas alas, e o meio campo continuou coeso e unido. E acho que foi inteiramente justa a vitória. Como alguns comentadores disseram esta semana também nos meios de comunicação, o Benfica, que por acaso na primeira meia hora de jogo até esteve bem, não esteve mal, acho que o momento fatal para o Benfica foi a seguir ao gol do empate. É verdade o que muitos comentadores disseram, a equipa esqueceu-se que só precisava de empatar no Dragão e quis ganhar e correu mal. João, o que tem a dizer sobre o clima de tensão que se vê no estádio do Dragão antes e depois do jogo? Eu acho que isto tudo o que se passou reflete muito o que se passa no futebol português. Aqui o André falou do árbitro. Sim, o árbitro teve mal, mas dadas as circunstâncias eu acho que aquilo até acabou muito bem. Se bem que o trabalho do Algário é negativo. Mas eu acho que isto reflete... A culpa é dos adeptos, sem dúvida, mas nós este ano já assistimos tudo. Mas eu acho que pior que os adeptos, isto só reflete a classe dos dirigentes de todos os clubes, do Benfica, Porto, Sporting, todos. Porque é inadmissível isto que se passa e que já se passou noutros campos, termos líderes de claques que vêm publicamente antes do jogo afirmar que ia acontecer e acontece mesmo e não há polícia que consiga parar isso. Temos líderes de claque a dar entrevistas em direto para a televisão a dizer que estamos a retaliar. Acho que isto é tudo vergonhoso, mas a culpa principal nem é dos adeptos, acho que é dos dirigentes, porque nós conhecemos muito bem os dirigentes, por exemplo, do Porto, que gosta muito de incendiar os ânimos, e depois o do Benfica, gosta de tentar imitar e responder, e isto acho que não leva ninguém a lado nenhum, e ainda mais dos meios de comunicação social que dão tempo de antena a estas pessoas, que isso é o pior. André, qual é a sua opinião? Eu gostaria até de relembrar que há uns tempos houve até um dirigente que incentivou os adeptos a receberem mal uma equipa. Por acaso foi o Sporting, quando jogaram com o Atlético de Madrid. Eu acho que é de lamentar. No fundo, algumas das equipas estarem ainda a incentivar este mau clima. Portanto, eu acho que o espetáculo do futebol não é isto. No fundo, as equipas têm que se lembrar que estão lá para jogar e não é para estarem com guerras entre eles, e mesmo às vezes entre os jogadores. Eles têm que se lembrar que são profissionais, estão lá para cumprir um serviço, e mesmo os adeptos têm que se lembrar também que
ali estão a representar a equipa, porque depois, por exemplo, aquelas bolas de golfe foram atiradas para o relevado, os telemóveis, ou mesmo à entrada do estádio, quando a equipa do Benfica estava a chegar, e isso vai ter repercussões no capítulo financeiro da equipa do Futebol Clube do Porto. E os adeptos deviam ter isso em conta. Devido ao resultado do Clássico e também ao resultado do Braga, acham que o Braga ainda pode vir a ser campeão? Visto que o Benfica vai jogar com o Rio Ave? Poder pode. Toda a gente sabe que vai ser mesmo muito difícil. Repara, o Braga precisa mesmo ganhar. E o Benfica tem de perder obrigatoriamente. Só que o Braga vai ter uma deslocação difícil ao Nacional. Vai ser na Madeira, o Nacional é bastante forte. Vai ser difícil conseguir ganhar lá. E depois ainda tem o Benfica que perder. E é com o Rio Ave em casa. O Benfica tem estado bastante bem este ano e ainda por cima em casa também. Não estou a ver assim maneira do Braga ser campeão, mas é bastante possível. Não é inédito no futebol uma equipa ganhar na última jornada. João, qual é a sua opinião? Matematicamente falando, é possível. Agora, olhando para o campeonato do Benfica, as coisas ficam complicadas. O Benfica apenas teve um empate em casa na primeira jornada e até foi o jogo que talvez teve mais oportunidades de golo no campeonato todo. No caso do Benfica repetir esse pior resultado da época toda, já dava para o Benfica ser campeão. Só que temos de ter em conta os condicionalismos, que é provavelmente uma equipa do Benfica muito nervosa e com alguma pressão. Não sei se vai ter ou não, mas se tiver, e as coisas podem se complicar. Do lado do Braga, acho que, apesar do jogo do Braga ser mais complicado, acho que o Braga não vai facilitar, até porque já mostrou contra a Naval, por exemplo, que a pressão não está do lado do Braga. Ainda assim, gostaria de dizer também que o Braga, apesar da pressão não estar do lado do Braga, o Nacional também vai estar a lutar por um lugar na Europa, o que vai motivar, vai ser um motivo extra para ganharem ao Sporting Braga. Agora, para a seleção. João, pensa que os jogadores do Benfica, devido à boa forma do momento, devem ser convocados por Carlos Queiroz para o Mundial na África do Sul? Há questões que, sinceramente, só vejo em Coentrão um claro titular da seleção. Porque, para além de... Não é, toda a gente diz que não é um lateral de raiz, não é. Duda também não é. E ao menos Coentrão tem jogado regularmente a lateral esquerda, enquanto Duda joga a médio esquerdo. E acho que a qualidade entre os dois, a diferença de qualidade entre os dois está bem evidente. Se bem que não é uma solução de futuro, na minha opinião. Mas dentro do que acontece, acho que sim. Em relação, por exemplo, a Kim, acho que o titular tem que ser Eduardo, acho que nem há dúvidas nisso. Agora, se Kim era o segundo, também acho que não havia muitas dúvidas, mas se o selecionador não conta com ele, acho que não é por aí. Carlos Martins, acho que não. Acho que não, porque não temos alternativa para o Deco, mas a chamar alguém, e se alguém merece essa chamada, é o Nuno Assis, sem dúvida. Ruben Amorim, já acho que poderia ser um jogador a entrar por causa da sua polivalência, até do seu momento de forma. Apesar de muita gente vir trazer à conversa os jogadores do Sporting que não atravessam um bom momento de forma e são quase 5 os que podem ir ao Mundial, se nós olharmos para a seleção italiana, que é campeã do mundo e talvez a maior candidata a vencer, porque é detentora do título, nós vamos ver que a seleção italiana, só nos pré-convocados, tem 8 da Juventus, que é a 7ª classificada. Sim. Por isso essa questão não pode ser por aí. André, qual é a sua opinião? Os jogadores do Benfica são com certeza uma aposta válida para Queiroz. Tem estado bastante bem no campeonato, tem feito um campeonato bastante bom, não tem tido baixos, tem estado sempre em alta, portanto tem todas as condições para serem chamados, mas depois vai caber a Carlos Queiroz escolher, vamos ver o que é que ele vai decidir, mas espero que ele consiga pelo menos decidir pelo melhor da seleção, consiga abranger as posições todas sem esquecer as fragilidades que a seleção apresenta, como o ponta de lança ou defesa esquerdo, que toda a gente sabe que não é
o ponto forte da nossa seleção. Muito obrigado aos dois. Foi mais um treinador de bancada. Voltamos para a semana.